É um prazer, mais uma vez, poder estar com vocês aqui. Acho que eu estive em novembro, foi isso, né? Em novembro nós estivemos aqui, estávamos com saudades já, né? A distância não é muita, mas como a vida é corrida, pouco dá para se falar, né? Mas graças a Deus estamos aqui juntos, amém? Eu sempre gosto de lembrar, porque os irmãos veio com muita fã, mas não é porque eu vou falar muito, não. É porque com o passar dos anos eu fui ficando com menos visão, então eu tive que ir aumentando a fonte. Eu pregava antigamente com a fonte 12, ela já está na 20. Está aumentando, Então daí é 30, 40 folhas, né? Porque vai 20, 22, né? 23, vai aumentando para a gente conseguir enxergar. Vamos lá então, em João capítulo 13, versículo 1. Eu vou nessa noite quebrar algumas regras por conta do que vou falar. Eu vou falar sobre a ceia num dia em que não vamos cear, né? Então normalmente se fala sobre a ceia no dia em que vamos cear. A menos que tenha aí pão e vinho, a gente ceia. Mas eu quero falar sobre a ceia porque a ceia tem alguns ensinos ou algumas lições preliminares importantes para nós. Na verdade, ela tem um assunto muito importante, que é falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então tem alguns assuntos que na ceia nós tratamos e que são de extrema importância. Mas tem outros que são preliminares que não podem ser deixados de lado. Nós precisamos também aprender com eles. Amém? Então eu queria ler com vocês João capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ora, antes da Páscoa, ou melhor, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Estilo Pedro, né? 880, não vai lavar meu pé. Não, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Bom, então lava tudo. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que lhe disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, e eu o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora, eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o Senhor não é maior do que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 31, quando ele saiu, lá no 31, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem,
E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e eis que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E agora então 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu estou contente porque o relógio parou. Significa que eu tenho todo o tempo do mundo, né? Por favor, você tem que alguém arrumar um relógio para mim não me perder aqui. Eu olhei para o relógio, 20 para as 9, 25. Olhei de novo, 25. Josué orou, o sol parou, né? Vai que Deus teve misericórdia de parar o tempo aqui. Amados, nós temos muitas lições na ceia. Eu sei que nós não vamos cear hoje, mas a ceia, ela reflete exatamente muitas coisas. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que a ceia é um dia de proclamação. Eu não sei quando vocês vão cear aqui. Mas o poder da ceia está na proclamação da ceia. Não está nos elementos, nem no rito, né? O pão não se transforma em corpo, nem tampouco o vinho se transforma em sangue. Então não há uma transubstanciação dos elementos, não é ali que está o poder. Não está em tomar a ceia, né? Tem muitas pessoas que dizem que depois que comem a ceia se sentem bem, se sentem fortalecidos. Nada disso acontece. Mas o poder da ceia está no que nós proclamamos, ou seja, nas verdades que a ceia carrega. A ceia carrega algumas verdades nela, que quando ceamos, nós proclamamos aquelas verdades que diz respeito a nós mesmos. Então não poderia falar sobre lições preliminares da ceia sem falar daquilo que de fato é a ceia, o mais importante da ceia. Então quando nós ceamos, nós proclamamos que nós somos frutos do seu penoso trabalho. Todas as vezes que lembramos na ceia de Jesus, lembramos do seu sacrifício e de que nós somos resultados deste sacrifício. Nós somos frutos deste sacrifício. Na ceia também, eu proclamo que estou unido agora com Cristo. Romanos capítulo 5. Eu não estou mais unido com Adão, mas agora estou unido a Cristo. Fui batizado, né? Ou melhor, fui morto, sepultado e ressuscitei com Jesus. Eu estou unido a Cristo. Isso também nós proclamamos na ceia. Assim também como na ceia, eu proclamo, eu anuncio que eu sou alimentado, que eu sou sustentado por Cristo para viver a vida cristã, né? Só Jesus é que pode me fortalecer, só Ele que me alimenta, só Ele que pode me fortalecer para viver a vida que Ele me chamou. Isso é na ceia. Na ceia também eu proclamo que fui unido aos meus irmãos, à família de Deus. Então, de fato, na ceia, ou principalmente na ceia, nós proclamamos isso. Mas não é dessas coisas que quero falar nessa noite, apesar de ser de extrema importância e ser as verdades fundamentais da ceia. Quando ceamos é isso que nós fazemos. Mas no texto que nós lemos, não tem como negar que Jesus deixa algumas lições importantes a todos nós. Não só para cearmos, mas para vivermos. Na sua última ceia, Jesus fez questão de deixar algumas lições claras de como tem que ser a nossa vida. E a primeira lição que a ceia traz é que nós devemos servir uns aos outros. É a primeira lição. Então é importante ver que naquele momento, na ceia histórica, Jesus não só deixou o fundamento, que é fazer memória, né, e lembrança dele todas as vezes que ceamos, proclamando essas verdades que eu acabei de citar, mas Jesus também se preocupa em deixar exemplos claros
para como vivermos e para como nos aproximarmos da sua mesa e para como convivermos como igreja, ceando, né, e caminhando. E a primeira coisa que ele nos ensina na ceia é o serviço. E o texto diz o seguinte, João 3, João 3, né? João 13, versículo 4 diz, está aí no texto, na tela. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus então tirou a camisa, como se ele tivesse sem camisa. Como não? Ficou sem camisa. Tomou uma toalha, cingiu a toalha, né, sobre ele, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz na ceia? Ele disse: vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Vós me chamais o mestre, e eu o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou mesmo. Ora, sendo eu Senhor e o mestre, vos lavei os pés. Daí ele diz: também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O interessante é que esse texto revela que nós não só devemos ser escravos uns dos outros, porque a palavra servo não ameniza a sua significância. Servo significa escravo. Jesus está dizendo que nós devemos ser escravos uns dos outros. Mas não só está dizendo que nós devemos ser escravos, mas que nós devemos ser escravos da pior qualidade uns para os outros. Porque era comum na época que quando você fosse receber um hóspede, quando você fosse hospedar alguém ou uma família, era comum que você fosse ao mercado e comprasse um escravo, com a função ou com a finalidade de lavar os pés das visitas que iam chegar. Porque as visitas caminhavam muito tempo e um longo percurso para vir te visitar. E era de praxe que você oferecesse a alguém que lavasse os pés das visitas. Então, para isso, você ia no mercado municipal, que quase toda a cidade tinha, e comprava um escravo em final de carreira. Normalmente sem dente, doente, muito velho, perto da morte. Você pagava lá mixaria, coisa de R$2, R$3 hoje. Trazia esse escravo para sua casa, dava a ele a toalha e uma bacia de água, e servia os seus hóspedes com aquele serviço. Depois o escravo era tão insignificante que você o liberava para morrer. Vai embora, vai morrer livre agora. E você dava a alforria a ele, dava a ele a liberdade. E ele ia embora. Quando Jesus faz isso com os discípulos, ele está dizendo: eu estou disposto a servi-los nesse nível, no que for preciso e no tipo de serviço mais humilhante que pode um homem fazer, eu vou fazer por amor do meu Pai. E ele diz: assim como eu vos fiz, façais uns aos outros. Ou Jesus está dizendo que nós temos que nos servir, né, de maneira até que, se necessário, humilhante, uns aos outros. Porque esse é o caráter dele. E ele começa então a nos ensinar com isso, e não só com isso, com outros textos, que viver o Evangelho é servir e não ser servido. Presta muita atenção nisso. Viver o Evangelho é servir e não ser servido. Eu vou repetir mais uma vez. Viver o Evangelho é servir e não ser servido. Ele diz isso em Marcos: eu vim, pois o próprio Filho do Homem não veio, eu não existo para ser servido, eu vim para servir.
Quando ele diz eu vim, ele diz eu existo. Eu existo para servir e não para ser servido. Não é original que cobremos serviço um do outro. A igreja não é um lugar que presta serviço a mim. A igreja é um lugar onde eu sirvo. Eu não cobro serviço. Eu sirvo. O Espírito do Cristo é esse. Eu não estou para ser servido. Se alguém me servir, bom, bênção. Mas eu vou servir. Eu vou servir. Então, a vida no Evangelho é esse, ou essa. Quando nós começamos a cobrar serviço, significa ainda que não amadurecemos, que nós não entendemos ainda o Evangelho. A semana passada eu peguei uma série de discursos de Jesus, e eu fiquei assustado, porque ele destoa dos nossos discursos. Porque os discursos de Jesus não é popular. Faça esse exercício na sua casa. Jesus diz para um homem que queria segui-lo: Senhor, eu quero segui-lo. Ele diz: olha, é bom você não me seguir, porque o filho do homem não dorme em hotel 5 estrelas. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há conforto em me seguir. Aí um outro discurso ele diz: dar-se-vos-á medida recalcada, sacudida e transbordante. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por mim, ganhá-la-á. O discurso dele: quem não amar mais, quem amar menos, ou melhor, mais pai, mãe do que a mim, não é digno de mim. Pois um outro que nós conhecemos muito bem: quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo e me seguir, não é digno de mim. Olha os discursos de Jesus, não há conforto nisso. Jesus não prega uma igreja ideal onde nós vivemos num ambiente que nos faz sentir bem. Mas ele diz: olha, a vida comigo é uma vida de abnegação, de sacrifício, de desconforto, de incômodo, de renúncia. Ele disse aos 70... quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, ele está dizendo, quem não for totalmente comprometido comigo, não pode ser meu discípulo. Dos 70, a Bíblia diz que só ficou 12. E dos 12, ele fez um convite a eles: vocês não querem ir também não, porque o negócio aqui é pegado. E agora ele vem nos dizer que o nosso estilo de vida é o serviço. Que ele deixou esse exemplo para nós seguirmos na ceia. Ou seja, nós não podemos nos aproximar da ceia sem o conceito de que nós somos servos. Serviço não é uma característica de um grupo chamado de diáconos. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz que nós somos equipados, somos aperfeiçoados para quê? Para servir. Todos nós somos aperfeiçoados pelos profetas, pelos apóstolos, pelos mestres, leia lá depois, pelos evangelistas, com vista ao aperfeiçoamento, para que todos os santos sirvam. Por que que Deus diz isso a todos nós? Porque essa é, como vamos ver aqui, uma característica do Filho de Deus. É original dos filhos de Deus serem servos. É original dos filhos de Deus serem escravos uns dos outros. Como é o segundo ponto? Servo é a marca distintiva de Jesus. Filipenses 2,7 diz, o que diz aí? Vamos ler juntos? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo. Daí ele diz para nós, Mateus 20, 27, quem quiser ser o primeiro entre vós, vos sirva.
Mateus 23:11 diz: mas o maior dentre vós será o quê? Vosso servo. Então essa é uma característica, é uma marca distintiva de Jesus. E deve ser a nossa marca, porque ser igual a Jesus é o nosso objetivo. Porque o objetivo final de todo aquele que Deus salvou é viver para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? Ser igual a Jesus. Se conformar à pessoa de Jesus. Então, infelizmente, nós nos adaptamos a um ideal de igreja. Nós ouvimos palavras e gostamos de palavras que conseguem apontar um ideal de família e de igreja. E daí exatamente esse ideal que nós planejamos é um ideal que pode nos favorecer. Ou seja, nós temos uma ideia de igreja conforme os nossos interesses, que seja boa para mim, que seja interessante para mim, porque lá existe um grupo de irmãos que me servem, porque lá existe um grupo de irmãos que me atendem, que suprem as minhas necessidades. Enquanto Jesus está dizendo que não é nada disso. A igreja não é um lugar de você ser um receptor, a igreja é um lugar de você ser um transmissor. A igreja não é um lugar de você receber, a igreja é um lugar de você dar. A igreja não é um lugar de você ser servido, mas a igreja é um lugar que você serve. E por que você serve? Porque servir é ser igual a Jesus. Desculpa, irmãos. Desculpa. E quais são as esferas do serviço? As esferas do serviço é o lar. O primeiro lugar que nós devemos servir não é só na igreja, ou melhor, não é a igreja, é o lar. É em casa que nós devemos mostrar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, que essa é uma característica de Jesus. Na igreja também, nós devemos manifestar essa característica de Jesus. Nós devemos ter esses atos maniares, onde servimos uns aos outros de forma simples e humilde, e que as pessoas possam ver que nós temos essa característica como pais, como filhos, como esposos, como esposas, e também no mundo perdido. No mundo perdido, as pessoas estranham quando você serve. Eu tenho tido essa experiência. Eu comecei a exercitar isso, de servir, né? Os meus amigos da bike, que são mundanos, quando vão ao supermercado. E causa tanta estranheza, que esses dias eu fui tentar ajudar uma mulher que estava com um monte de sacolinha de supermercado na mão. E eu me comovi com aquilo, e eu disse: olha, a senhora quer ajuda? Ela virou para mim e falou assim: se eu quisesse ajuda, eu pedia. Porque serviço é uma coisa que ninguém presta. O mundo está tão egoísta, com tanta falta de gentileza, que as pessoas, elas estranham quando nós desejamos servir. Mas um grande meio para abrir uma porta, para pregarmos o Evangelho, é prestarmos serviço ao mundo perdido. As pessoas se assustam quando você faz coisa que comumente ninguém faz, né? E isso é muito importante, que nós entendamos. Por quê? Porque essa é uma característica de Jesus. Como acabamos de ver, ele diz: assim como eu vos fiz, façais vós também. Façam isso, porque vocês vão ser igual a mim. E nós precisamos entender que isso é importante. E por último, quanto a serviço, quais são os motivos para nós servirmos? 1 Tessalonicenses 1:3 diz: irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm, o que está acontecendo com a fé deles? Está crescendo cada vez mais.
E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. Então por que nós servimos uns aos outros? Porque quando fazemos isso, o amor e a nossa fé aumenta cada vez mais. Paulo servia essa igreja e o bônus que ele estava recebendo do seu serviço era o crescimento das pessoas. Quanto mais servirmos, mais a fé e o amor vai crescendo entre nós. Né? E o Paulo fala, e por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Não temos orgulho de vocês por causa da paciência, temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimento. Então qual é o motivo de nós servirmos uns aos outros? O motivo de nós servirmos uns aos outros é que isso traz crescimento no amor. O amor cresce. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar daqui a pouco com mais propriedade. Amor não é sentimento. Amor é ensino. A Bíblia diz que nós aprendemos a amar. Ninguém ama. O amor é aprendido. Então o Ioca vai casar, mas ele está apaixonado, mas ele não ama ainda. Não. Que isso, Alexei? Prova para mim que eu não amo. Você não ama, você vai aprender a amar. Sabe quando você vai aprender a amar? Quando vocês dois dividirem a conta de água e luz, você vai ver como é bom amar. Né? Ainda não entrou isso. Quando você vai para a cama, não se beijando, mas quando você vai para a cama discutindo o que vocês vão fazer com as dívidas amanhã. Aí vem o amor. Por isso que a Bíblia diz que amor se aprende. Quem não está disposto a aprender a amar, nunca vai amar. E o serviço é um bom exercício para aprender a amar. É um bom exercício para quem quer aprender a amar. É um grande engano que amor é um sentimento. Timóteo, Paulo diz assim, para que as irmãs mais velhas ensinem as mais novas a como amar os maridos. Ensina as mais novas a como amar o marido. Sabe por quê? Porque as mais velhas já sofreram muito, já tiveram que perdoar muito, já tiveram que passar por cima de muita coisa. Elas aprenderam a amar, agora então elas devem ensinar a amar. E o serviço, amados, é um grande exercício para o amor se desenvolver. É um grande exercício. Mas a ceia também, eu vou pular esse, a ceia é uma lição de perdão. Em João 13:1, Jesus já sabia que ia para a cruz. E que era a cruz que de fato ia pôr fim, né, ao pecado, e o perdão seria oferecido. Então diz aí, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E daí então ele oferece a ceia. Então ele já está previamente, por meio do pão e por meio do vinho, oferecendo já o perdão que se oficializaria na cruz, aonde aconteceria de fato o tratamento do pecado e o perdão. Então a ceia, ela é uma lição de perdão. Jesus oferece perdão àqueles homens e inclusive a Judas. E C.S. Lewis diz que é fácil falar de perdão, até ter alguém para perdoar, né? Não é? C.S. Lewis diz que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Então é um discurso fácil de ser pronunciado. Você precisa perdoar. Nós começamos usando muito essa palavra que nem bíblica é, né? Precisamos liberar perdão. Eu não gosto muito, porque parece um encosto, né? Que eu tenho que liberar. Não gosto muito dessa expressão. Eu acho que tem que perdoar, ponto e acabou, né? Mas tudo bem, eu respeito.
Lá em Rio Claro, muitos irmãos falam, precisa liberar perdão. Eu falo, nossa, parece que é um encosto que eu tenho que mandar embora, né? É um espírito imundo. A minha mágoa que eu tenho que mandar embora e liberar o perdão, né? Mas é perdoar mesmo. A Bíblia diz que nós temos que perdoar. E o Senhor mostra que na ceia é uma lição. E não é fácil perdoar. É um desafio, né? Mas é um fato, nós precisamos nos perdoar. O perdão tem que ser uma coisa presente na nossa vida em todas as circunstâncias. Por que nós temos que perdoar? Porque nós decepcionamos uns aos outros. É um engano acharmos que ninguém vai errar com ninguém. É um engano isso. Nós vivemos nos decepcionando. Há uma série de pessoas que roubam a nossa alegria. Bastante interessante que nós tínhamos uma mulher que nos ajudava em casa. E por vezes ela chegava em casa lá, brava com o marido. E ela virava para mim e falava assim, Alex, aquele ladrão de alegria, Alex. Chamava o marido de ladrão de alegria. A verdade é que nós temos muitos ladrões de alegria, não é? E vivemos nos magoando por isso. Porque nos decepcionamos. Porque nós precisamos perdoar justamente por isso, que nós vivemos sendo feridos, nós ferimos. Nós ferimos e vivemos feridos. Eu tive a oportunidade de estar com o Juliano, numa tribo, e eu não imaginava, eu estava falando para a Landa, que numa tribo indígena existisse tanto abuso sexual. E eu conversei com uma menina que foi abusada a vida toda pelo avô. E ela estava amarga. Ela não conseguia mais acreditar em ninguém, não acreditava mais em nada. Não acreditava em liderança, em pastor, em irmãos. E uma pessoa amarga, amargurada. E a gente não imagina que tem isso, né? E eu fiquei assustado. E nós precisamos tomar cuidado, porque a mágoa é a doença que enfraquece a igreja. O Hernandes Dias Lopes diz, né, que o pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. O Hernandes Dias Lopes falando sobre as viagens dele. Eu estava lendo um artigo, porque ele viaja muito, o Brasil todo e até no mundo todo. E ele diz que ele já viu nas igrejas todo tipo de pecado. Mas o pecado maior, que ele viu com mais frequência, e que destrói as igrejas e as famílias, é a mágoa por causa da falta de perdão. Ele citou isso. A mágoa paralisa, a mágoa adoece, a mágoa amortece, a mágoa impede que nós sejamos felizes e livres para amar. E Jesus nos ensina na ceia que nós precisamos perdoar. O que é o perdão, meus amados? Perdão é alforriar o ofensor, é libertar o ofensor, é dar liberdade para aquele que nos ofendeu. É quando você diz ao ofensor, vai ser livre, seja livre. Você não está preso mais à minha mágoa. É quando você tira do seu coração a estaca da mágoa que já está azedada. E liberta aquela pessoa que te ofendeu. Jesus nos ensina isso. O Ariovaldo Ramos, ele diz que perdoar é permitir que o ofensor continue a existir. Para quem? Para mim. Quando alguém nos ofende, nós matamos aquela pessoa no nosso coração. Mas quando nós perdoamos, nós damos de novo àquela pessoa o direito e a existência para nós. Nós estamos dando para ela, olha, você volta a existir para mim. Não é assim que nós tratamos quem nos ofende? Nós falamos, para mim você morreu. Você mata. Mas quando perdoa, você está dizendo para ela, você volta a existir. E Jesus fez isso com a mulher adúltera, quando diz, os seus pecados estão perdoados. Eu estou de novo te dando o direito de existir. E fala para a samaritana, quando ele perdoa a samaritana pela vida que tinha, né? Já 6 maridos ela tinha. E Jesus diz para ela,
volte a existir. Eu te dou de novo o direito de existir. Quando nós perdoamos, nós damos à pessoa o direito de existir de novo para nós. E isso é muito ruim quando acontece, principalmente dentro da igreja, onde nós vamos matando as pessoas e as nossas relações começam a ser superficial. Porque eu me magoei com a Landa, eu mato a Landa no meu coração. Eu me magoei com o Léo, eu mato o Léo. E daí, depois de um tempo, eu tenho uma porção de gente que eu sou falso na minha relação, que eu só oi, como vai, abraço, tchau. Mas para mim aquela pessoa morreu, porque aquele dia ela me ofendeu. Mas quando eu perdoo, eu estou dando de novo o direito daquela pessoa ser importante para mim. Existir para mim. E isso é muito importante. Principalmente para a pessoa que precisa perdoar, porque isso é cura para ela. Isso é cura para ela. Né? Por que nós devemos perdoar? Olha o que diz Colossenses. Para mim Colossenses é básico. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos ler juntos isso? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Em primeiro lugar, nós temos que perdoar, porque essa é a nossa natureza. Nós somos cristãos, nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova mente, um novo coração, diz a Bíblia. Nós estamos agora numa nova vida. Então quem não perdoa, não pode pertencer à família de Deus. Porque os filhos de Deus são os filhos do perdão. Nós somos a comunidade perdoada. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo. Dureza de coração não é coisa que faz parte da nossa vida. Nós estamos sempre dispostos a nos quebrantar e perdoar. Mas por que nós precisamos perdoar uns aos outros? Porque o texto diz, porque temos queixas uns com os outros. E por que nós temos queixas uns com os outros? Porque eu não sei se você sabe, nós ainda não estamos no céu. Dá uma olhada aí. Está no céu? Nós estamos no céu? Não, né? Então, enquanto estamos aqui, falhamos, erramos, calculamos mal, imaginamos coisa, julgamos errado, nos precipitamos, falamos coisas que magoam, frustramos pessoas, somos frustrados, por isso a necessidade do perdão. No céu não vai precisar de perdão, amados. Lá no céu você não vai precisar perdoar. Esse assunto vai ser eliminado. Não vai entrar no compêndio doutrinário do céu. Deus não vai tratar de perdão no céu. Porque lá não vai haver erro. Lá não vai haver falha. Não vai haver frustração. Não vai haver mágoa. Mas aqui nós temos queixas uns com os outros. Aqui tem muita queixa. Já dizia um poeta popular, eu amo a humanidade, o que eu não gosto é de ser humano. Já ouviu essa? Porque tem hora que a gente não aguenta ser humano, não é verdade? Sabe que quem não gosta de ser humano se chama mesantrópico. Palavrão, né? Mesantrópico. É alguém que não gosta de ser humano. E nós temos tantas mágoas que às vezes nós viramos mesantrópicos. Nós não queremos estar com ninguém, não é? Acontece isso com vocês ou só comigo? Você fala, Jesus. Mas nós queremos fugir das relações, porque nós sabemos que as relações ferem, porque as relações frustram. Mas é só nas relações e nos erros das relações que nós aprendemos a perdoar. Só. É só quando alguém nos fere que nós temos que perdoar. Então ninguém vai aprender a perdoar se não há quem ofenda. Dramático isso, né?
depressivo até. Eu tenho que aprender a perdoar. Como é que é? Alguém vai me ofender. E daí eu tenho que perdoar. Então por que nós precisamos perdoar uns aos outros? Porque nós não estamos no céu. Nós não estamos no céu. E eu digo para você que a grande prova de que nós estamos amadurecendo é que nós aprendemos pelo menos essas duas coisas: servir e a perdoar. Maturidade não se mostra em falar em línguas, em conhecimento bíblico, em tempo de crente, conhecedor da palavra. Isso daí nada é reflexo de maturidade. Mas você quer ver alguém que está amadurecendo? Ele está aprendendo a servir e ele tem perdoado. São frutos de uma maturidade espiritual. São provas de uma maturidade espiritual. Ele está perdoando, ele está servindo. Tem muita gente que tem conhecimento bíblico, experiência cristã, mas que tem dificuldade de servir. E uma resistência muito grande em perdoar. E por que nós temos que perdoar? Uma outra resposta: porque temos sido muito perdoados. Se você é um nascido de Deus, você tem a noção do perdão que Deus, do quanto custou o perdão de Deus por você. O perdão de Deus custou o seu Filho amado. Custou Ele deixar a sua glória. Ele descer entre nós. Sofreu o que sofreu. Subiu aquela cruz. Morreu em nosso lugar. E de uma forma, Ele substituiu. Ou seja, nós ocupamos o lugar dele. E Ele ocupou o nosso lugar. Nós fomos perdoados de uma dívida condenatória. Nós estávamos destinados ao inferno. A Bíblia diz que nós éramos malditos. A palavra maldito significa bom para o inferno. Nós éramos combustível do inferno. Nós não tínhamos como pagar essa eterna dívida com Deus. E nós fomos perdoados. Por que agora não vamos perdoar? A dívida maior foi-nos perdoada. Agora nós temos que perdoar. Eu entendi muito isso. Para mim foi revolucionário a respeito do perdão. E já é ponto pacífico e certo para mim. Eu não tenho direito de não perdoar. Vira para o teu irmão e fala: você não tem o direito de não perdoar. Ah, eu tenho sim. Não tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus exemplificou isso dizendo que um homem devia 10 mil denários, melhor, 10 mil talentos. Sabe o que significa 10 mil talentos? 10 mil talentos, um talento é igual a 35 quilos de ouro. Um talento. 10 mil talentos é equivalente a 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma noção disso, a Judéia, a Pérea, a Galileia e Samaria acumulavam de impostos no ano 800 talentos de ouro, ou melhor, 800 quilos de ouro. No ano, 800 quilos de ouro. 10 mil talentos significa, então, 13 anos de recolhimento de impostos desses 4 estados. Desses 4 estados. Um denário era o dia do trabalho. Um denário. Para você pagar 10 mil talentos, você tinha que trabalhar 150 mil anos sem falhar um dia. Aí você pagaria a dívida de 10 mil talentos. Jesus disse que um homem devia isso. 10 mil talentos. Ou seja, Jesus está usando uma linguagem que chama hiperbole, né? Uma linguagem, um exagero de linguagem para dizer, um homem devia isso.
Mas daí, para esse homem que devia 10.000 talentos, um homem devia 100 denários. 100 denários é equivalente a 100 dias de trabalho. Ele não perdoou. O homem que devia 10.000 talentos, não perdoou o homem que devia 100 denários. Ou seja, ele foi perdoado de 10.000 talentos e não perdoou uma dívida de 100 denários. Sabe quantas vezes é mais? Mais de 600 vezes. Você me perdoa de uma dívida de 10.000 talentos e eu não perdoo o João de uma dívida de 100 denários. A sua dívida é 600 vezes maior do que a dívida do João. Jesus usa essa parábola para dizer: eu perdoei vocês de uma dívida impagável, e agora vocês se acham no direito de não perdoar dívidas menores? Então você pode virar mais uma vez para o teu irmão e falar: você não tem o direito de não perdoar. Não temos o direito. Amém? Tem alguém que vai dever mais do que devemos um dia para Deus? Não. Eu estou sendo rápido aqui, amados, porque isso é importante. Quais são os prejuízos de não se perdoar? Olha só, eu vou ser rápido aqui. Quem não perdoa não pode orar. A Bíblia diz que quem não perdoa não pode adorar. Está aí os textos, depois eu dou para você. A Bíblia diz que quem não perdoa não pode ser perdoado. A Bíblia diz que quem não perdoa adoece. Adoece. E por fim diz que quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. Sabe o que é verdugos? Verdugos são exatores que perturbam prisioneiros de guerra. Eles torturam. E Jesus usa esse exemplo para dizer que quem não perdoa está sobre o efeito de verdugos, que são esses atores. Eles pegam um refém de guerra e eles torturam aquele refém até aquele refém confessar. E normalmente são torturas que perturbam. Se ele está numa cela, por exemplo, numa cela, ele fica passando dias, canequinha de aço na cela. As primeiras meia horas não acontece nada, mas depois de dias, o prisioneiro ouvindo pá, 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 aquilo vai destruindo a cabeça dele. Ou gotas de água caindo na cabeça. As primeiras gotas você não sente nada, mas depois de dias, gotas caindo na cabeça, você está perturbado. O que significa isso? Quem não perdoa está sob o domínio da mágoa, não dorme de noite, rola na cama. Quantos já ficaram aqui assim? Eu já fiquei. Ninguém aqui dormiu com ódio de alguém? Só eu. Aliás, se você não dormiu, você ficou a noite toda rolando, mastigando aquilo. Quem não perdoa é dominado pelos verdugos. Esses são os prejuízos de não se perdoar. Olha só, quais são as características ou os caracteres do perdão? Lucas 14:4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, o que você faz? Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos. Só podia, né? Pensa alguém errando a mesma coisa 490 vezes, é isso? 490 vezes no dia. Imagina isso, Zé Antônio. O mesmo erro. No segundo você já está falando, não se arrependeu coisa nenhuma. Mas ali a Bíblia diz que se ele vier pedir perdão, dizendo que está arrependido, perdoa-lhe. O que Jesus está dizendo com isso? Que em primeiro lugar, o perdão é ilimitado. Quantas vezes eu devo perdoar, Alexei? Quantas vezes a pessoa estiver arrependida? Quantas vezes for necessário?
Sabe quem a gente perdoa? Quem não merece. Quem merece, você não precisa perdoar. Mas eu não vou perdoar aquele canalha. Mas é ele mesmo que você tem que perdoar. Aquela irmã não, é ela mesma. A minha mulher, você não imagina quem ela é. Sabe aquela santa na igreja? Em casa ela é uma jararaca. É ela. Você não imagina o que ela fez comigo, então é ela mesma. Perdão nós damos para quem não merece. É ilimitado. É ilimitado. Além de ser ilimitado, é restaurador. Quando se há perdão, há restauração. As famílias são restauradas, a igreja é restaurada. Não é como aconteceu com o filho pródigo, quando perdoado pelo pai, houve uma restauração da relação, não foi? Uma restauração da relação. E por último, o texto nos diz que o perdão é transcendente, ou seja, quando Pedro diz, aumenta-nos a fé, ele está dizendo, é impossível. Deixa eu dizer uma coisa, perdoar é impossível. Ninguém humanamente tem condição de perdoar. Nós precisamos que Deus aumente a nossa fé para que nós perdoemos. Quanto mais nós entendermos pela palavra de Deus a importância do perdão, mais fé nós vamos ter para perdoar. Mas aumenta-nos a fé, Pedro fala. Os apóstolos disseram, aumenta, porque eu não vou conseguir perdoar. Eu não tenho condição de perdoar essa pessoa. Eu já perdoei ela muitas vezes. Muitas vezes. Então nós precisamos de fé para ter uma vida que perdoa. E perdoar é liberar a pessoa para voltar a viver no nosso coração. Né? É muito bom isso. Quando você consegue olhar para aquela pessoa que já te magoou tanto e você não sente nada. E você consegue amá-la. Você está livre para amá-la. E a ceia, então, nos ensina exatamente isso. Que é impossível nos aproximarmos da mesa sem entendermos o que é serviço, sem entendermos o que é perdão. Você nunca vai estar, de fato, pronto para cear, se você não entender essas duas coisas. E por último, a ceia é uma lição de unidade. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. O John Piper, ele fala uma coisa que eu comungo. Quem sou eu para comungar com o John Piper, né? Mas eu concordo com ele. Ele diz que o que sustenta o casamento não é o amor. O que sustenta o casamento é a verdade do casamento. O que ele quer dizer com isso? Que o que vai manter um casamento não é sentimento, mas é a verdade do casamento. Ou seja, eu sei que eu não posso ter outra mulher. Eu sei que eu não posso me divorciar. Eu sei que eu sou um com a minha esposa para sempre. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. Isso é o que sustenta o casamento. O amor em relação a ela cresce a partir dessa verdade. Então, a partir disso, eu passo a alimentar, a me disciplinar, a aprender a amá-la. Eu creio da mesma maneira em relação à unidade. O que sustenta a unidade não é o amor. O que sustenta a unidade é a verdade da unidade. E a verdade da unidade é que nós somos um, quer você goste ou não. A verdade da unidade é que ela é um fato. Ela é um fato. Nós estamos unidos. Nós estamos unidos com o chato, com o inconveniente. Nós estamos unidos com as pessoas imperfeitas, as pessoas impróprias,
as pessoas infantis. Nós estamos unidos, não tem jeito, é um fato. Eu não tenho escolha, eu sou um com você, Gléo. Eu não tenho como escolher. Então a unidade, ela não é, a igreja, tem hora que eu ouço isso, quase que eu pego no pescoço. A igreja não está unida, né? Como? É a mesma coisa que você falasse para mim, para a Lolita. Você e a Lolita não são unidos, né? Não tem jeito da gente não ser unido. Nós estamos unidos. É o nosso estado, nós estamos unidos. Nós podemos não estar amadurecendo no amor, mas nós estamos unidos. Nós precisamos crescer no amor. Nós precisamos crescer no que o amor é. Você acha que o amor é legal, não é? O amor não é legal? Quem gosta de falar sobre o amor, não entende o que é o amor. Olha o que a Bíblia diz que o amor é. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Olha que depressivo. É depressivo. Não é o amor do Love Story, do Titanic. Isso aí não existe, não é amor de Titanic. Olha para o seu marido, o amor tudo espera, tudo sofre. Olha para a sua esposa, tudo crê. Não arde em ciúmes. Não se exaspera. Não age inconvenientemente. Tem alguma coisa boa nisso? Não tem atrás. O que é amar, Lolita? É tudo esperar, tudo crer, tudo suportar, tudo esperar, não tratá-la inconvenientemente, não me desesperar, não tratá-la mal. Não tem nada de bom nisso, não tem nada de vantajoso nisso. O amor amadurece, o amor é paciente, o amor cresce. Então unidade é um fato, nós precisamos parar com isso. A igreja pode não estar bem, mas nós somos um. Nós vamos ter que nos resolver, nós vamos ter que nos perdoar, nós vamos ter que nos servir, nós vamos ter que exercer o amor, nós vamos ter que crescer nisso, mas nós somos um. Nós somos um, amém? Porque deixa eu perguntar uma coisa para você, que eu fiz essa pergunta lá em Rio Claro. Porque tem gente que pensa assim da igreja, mas deixa eu falar uma coisa, todo dia é bom na sua casa? Você vive um romance com a sua esposa maravilhoso. Vocês só falam um para o outro, eu te amo. Ela diz, eu te amo. É tudo maravilhoso assim. Não é? A igreja é assim também. Tem dia que gente chega aqui irritado, chateado. A gente só acha que na igreja tem que cantar um para o outro. Somos corpo, assim bem ajustado. Como se fosse um eterno romance. Não é assim. Não é assim. É um monte de gente problemática que se une. Imagina o que dá. Que veio de casa com um monte de problema. Você brigou com a sua esposa, você chega aqui tudo bonitinho, não é? Beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Você fala, nossa, aquele irmão hoje vier do jeito que eu estou, eu pego ele. Porque não é assim. A igreja vive dias bens, dias maus, dias de romance. Encontra uma beleza. 4 dias junto. Parece lua de mel. Não é? Sai todo mundo se beijando. Que coisa maravilhosa. Até o próximo sábado. No próximo sábado, você fala, voltou ao normal. É assim mesmo. Em casa é assim. Em casa varia, tem dia que está muito bom, tem dia que está muito ruim. E naquele dia ruim que nós precisamos amar. Unidade é assim. E a ceia mostra que nós temos que ser um, porque quando nós nos amamos, Jesus é conhecido em nós. Quando há o amor em casa, em meio às intempéries, existe, o Senhor é conhecido. O Senhor é conhecido. Então a unidade é um fato, meus amados. A unidade é um fato que nós precisamos preservar. E a Bíblia diz que nós temos que preservar diligentemente, lutar por ela. E quando que nós lutamos? Quando as coisas não estão bem. Então eu tenho assim essa sensação de que nós imaginamos que a igreja é um lugar lindo, maravilhoso. E que tudo de bom tem que acontecer. Não é assim. Na igreja nós servimos, nós perdoamos, nós amamos, nós erramos, nós acertamos. E nós nos aperfeiçoamos no amor.
né? Eu não quero passar essa parte, mas Paulo fala que uma das ameaças à igreja é o partidarismo. O que é partidarismo? É quando você decide a partir de você. Tem muitas coisas que eu não fiz na minha vida de errado, porque eu pensei na igreja. Mas muitas coisas. Que eu pensei o quanto eu ia ferir minha família, no quanto eu ia ferir o coletivo. O partidarismo te faz decidir sem pensar em ninguém. Sem pensar em ninguém. Sem pensar em filhos, sem pensar em irmãos. Mas quando você entende a unidade, você se preserva pelas pessoas. Você se cuida pelas pessoas. Você teme ferir pessoas. E assim nós preservamos o nosso lar. Quando o marido pensa assim, ele preserva o lar. Quando uma esposa pensa assim, preserva o lar. Né? Não tem aquela frase, você tem que decidir, ou você vai ter razão, ou você vai ter paz. Tem hora que é melhor ter paz, amados, não ter razão. Não é assim? A gente quer ter razão, deixa a razão para lá, agora vamos ter paz. Você está certo, eu estou certo, deixa para lá, Deus vai mudar. Né? Mas porque nós precisamos coletivamente. E eu queria só encerrar aqui, olha, porque essa frase me chamou muita atenção a semana passada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e essa frase mudou minha vida semana passada: se não tiver amor, nada serei. Eu parei nisso e falei: Senhor, eu quero ser alguma coisa. Eu posso conhecer as coisas, eu posso ter capacidade ministerial, eu posso ser bem sucedido na vida, mas o texto está dizendo: se você não tem amor, você não tem identidade. Se você não tem amor, você não tem nada. Se você não tem amor a Deus, se você não tem amor à sua palavra, se você não tem amor à causa de Deus, se você não tem amor às pessoas, você não é nada. Apesar de às vezes ter tudo e saber tudo. Porque essa é a nossa identidade. Nós somos a comunidade do amor. Nós somos a comunidade dos perdoados. Nós somos a comunidade do serviço. E se nós não formos isso, nós não temos identidade. Se nós não perdoamos, nós não temos identidade. Se nós não servimos uns aos outros, nós não temos identidade. Se nós não amamos uns aos outros, nós não temos identidade. Nós podemos ter música, nós podemos ter pregações, nós podemos ter departamentos, nós podemos ter capacidade, nós podemos ter investimento, nós podemos ter dinheiro, e a Bíblia diz que nós não somos nada. Nada serei. E eu parei aqui, eu disse: o que eu quero ser? Eu parei a semana passada e disse: aonde que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? Porque sem amor eu não vou ser nada. Então eu abri mão da minha mágoa. Porque uma das coisas que me impede de amar as pessoas, de amar a Deus, de amar os irmãos, de amar a causa de Deus, é a mágoa. E só tem uma maneira de eu ser livre para amar tudo que Deus ama: abrindo mão da mágoa. E dizendo: a minha marca vai ser o amor, não vai ser a mágoa. A minha marca vai ser a unidade, não vai ser a mágoa. A minha marca vai ser o perdão, não vai ser a mágoa. A minha marca vai ser a unidade, não vai ser a mágoa. Porque eu quero ser para Deus. Amém? Quantos querem ser para Deus? Você se sente às vezes limitado a amar? Eu me sinto muito limitado a amar. Eu não sei, talvez vocês sejam perfeitos, eu não sou. Eu tenho muita dificuldade para amar. Muitas coisas me impedem de amar. E eu quero ser livre para amar. Nós precisamos ser livres para amar. Amar quem não merece ser amado. Servir quem não merece ser servido. Perdoar quem não merece ser perdoado. E expressar quem Jesus é. Amém, amados?